Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Estou aqui hoje novamente com o professor Paterno, mais um vídeo do Projeto Kavaná. E hoje a gente vai estar discutindo, pessoal, um pouco sobre inteligência artificial, ou melhor, inteligência computacional. Esse assunto, né, me surgiu na cabeça, principalmente nos últimos dias em que eu tive que lidar com alguns trabalhos escritos, muito manuais aqui da faculdade. E o professor ele começou a dissertar um pouco sobre como a aplicação desses trabalhos vem mudando desde o final do ano passado, que foi mais ou menos quando se consolidou as inteligências computacionais, né, para o grande público. E textos, imagens e ideias, hoje em dia, são muito mais fáceis de ser aplicados e muito mais acessíveis, né, para o grande público. Então, querendo ou não, a universidade, o ensino, o mundo acadêmico como um todo, né, os alunos, os professores, os coordenadores, eles têm que se adaptar a isso. E tem que saber usar a inteligência artificial ao favor deles, né? Claro, não ultrapassar os limites, né, do que é possível e o que não é. Mas essas questões, né, de adaptação são muito complexas. E eu trouxe hoje aqui esse assunto justamente porque a gente vai ter os dois mundos, o mundo do aluno, que é quem vai estar usando a inteligência artificial ao seu favor, né, claro, na realização de trabalhos, nos seus estudos, e o professor, que tem que saber lidar com esses novos métodos, né, que ele pode aplicar a trabalhos, provas, e lidar, né, muitas vezes com o aluno tentando sobressair o professor usando inteligência artificial, às vezes o abuso excessivo, enfim. Queria trazer esse debate aqui, professor, e ver o seu ponto de vista. Então, primeiro, professor, como que é o seu uso de inteligências computacionais para a sua dinâmica de aulas e sua elaboração de materiais? Bem, boa tarde. E uma coisa a gente precisa falar sobre esse assunto é que ele é inevitável. Não temos como fugir dele. Ele já está presente em toda a sociedade, as pessoas estão usando intensivamente, né? Muitas vezes para substituir algo que elas ainda não desenvolveram ou estão tentando desenvolver, o que pode prejudicar até o aprendizado. Então, esse é o cuidado que precisa se tomar. Tem que ser usado muitas vezes sob supervisão, sob orientação, para se usar da melhor forma, né? Então, e depois de dezembro do ano passado, quando surgiu um dos primeiros softwares para desenvolvimento dessas respostas automáticas, com base em perguntas sobre quaisquer assuntos, né? E que nem sempre são certas as respostas, por isso que tem que tomar cuidado com como vai ser usado, né? Nem sempre elas são certas, né? Muitas vezes o próprio software inventa uma resposta. Então, esse é o risco que você tem. Mas antes dele, em agosto de 2022, tinha sido lançado um outro software com a mesma característica, mas um pouco mais técnico do que o ChatGPT, é o chamado Perplexity. Então, esse software, ele permitiu, e ele permite ainda, até tão bem quanto o ChatGPT, responder algumas perguntas. E, além disso, ele monta o trabalho como se fosse um trabalho científico. Então, no ambiente acadêmico, na universidade, por exemplo, ou mesmo no ensino médio mais sofisticado, onde os alunos têm ensino técnico, né, é uma ferramenta de trabalho. Você pode melhorar muito o que você faz, né? E se ele for operar na língua própria da pessoa, os professores têm que ficar atentos sobre o que está sendo produzido ali. E o aluno tem que ser verdadeiro a ponto de dizer quais as fontes e origens do trabalho, né? Para você não ser, ou seja, ficar sob suspeita de que um texto tão perfeito em termos gramaticais, porque eles escrevem textos perfeitos, com todas as regras gramaticais escritas da melhor forma. E se você considerar que até o momento do surgimento desses softwares não havia um preparo dos estudantes sobre a gramática, era muito raro isso. Eu cito até um exemplo que é bem claro. No final de 1999, a língua alemã, eu morava na Alemanha, a língua alemã sofreu uma grande mudança. Ela sofreu uma reforma. Então, algumas palavras, por exemplo, ficaram bem diferentes.
regras gramaticais, formas de escrever palavras, elas foram alteradas. Isso tornou muito difícil escrever. Alemão é uma língua naturalmente mais difícil em comparação a outras de menor complexidade, pela quantidade de detalhes e regras usadas, né? E, além disso, por exemplo, havia palavras, né, que tornaram-se palavras com 3 S seguidos, né? Em substituição a uma palavra que no passado usava uma letra específica, o S7, por exemplo. Então, poderia acontecer a situação de ter uma palavra com 3 S. E aí os jornais alemães, alguns jornais alemães, fizeram um concurso para quem conseguiria escrever uma matéria de jornal sem erros. Esse evento foi um evento individual, um evento sem o auxílio de computadores. Não havia buscadores, não havia Google, havia alguns buscadores na internet que não ajudavam muito. Ajudavam alguma coisa, porque a internet não tinha uma fonte de informação tão rica e acessível quanto hoje. Ah, e aí as pessoas que ganharam esse concurso, essas dominavam as novas regras. Como elas aprenderam? Então tem que aprender com essas pessoas. Como elas aprenderam as novas regras? E o que indica que elas conseguiram aprender isso de uma forma tão rápida, ou aparentemente tão rápida? Elas são modificáveis. E a modificabilidade é o termo técnico para definir o que a gente vai precisar para poder viver no meio da inteligência computacional. Nós temos que melhorar nossa modificabilidade, nossa capacidade de se adaptar. Aprender para se adaptar. Esse é o esforço. E esse é um termo técnico, né? Então, se você fizer a busca sobre esse conceito, você vai achar aí várias fontes, e é um termo presente aí na psicologia moderna intensivamente, né? Certo. Então, professor, o interessante é que a gente consegue ver a inteligência artificial, a computacional, como uma ferramenta para auxiliar tanto o aluno quanto o professor, né, e como o mercado em geral. Claro, vai ter pessoas que vão acabar perdendo seu emprego, vão ter suas funções substituídas, mas em geral a inteligência artificial ela vem para auxiliar como uma ferramenta. E como o senhor bem disse, né, o senhor tem vários embasamentos da neurociência, a gente precisa ter uma maior flexibilidade para poder se adaptar a essas novas ferramentas. Tem que ter uma inteligência que é de natureza, né, do ser humano. Então, com toda certeza, a gente consegue observar. Até trouxe aqui, para a gente, né, se basear em um assunto, um fato verídico, um artigo da Agência Brasil, de 2021, que detalha exatamente isso. O mercado de trabalho, ele tende, né, nos próximos, se não me engano, 7 anos, que é a pesquisa se foca, o mercado de trabalho ele realmente vai ter modificações, a gente vai ter funções que vão ser substituídas, algumas que vão ser extintas, mas a tendência é a economia crescer, o desenvolvimento econômico e tecnológico do mundo como um todo evoluir. Então a gente consegue concluir, né, que de fato a inteligência artificial ela vem para auxiliar o ser humano, né? A gente não vai atingir, talvez atinja, né, mas no futuro muito longínquo, cenários como os fictícios que a gente conhece, né, como Blade Runner, ela, o filme, né, grandioso, recebeu o Oscar em 2013, que trata, né, também de inteligência artificial. A gente consegue ver futuros assim, mas muito distantes, né? Muitas pessoas, né, têm esse medo de que a inteligência artificial vem para dominar a gente, mas na verdade não, né? Ela é um amigo nosso que a gente tem que saber se adaptar e usar ela a nosso favor. Então, professor, para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que a gente já discutiu bastante. Bem, no fundo, nós estamos a caminho de um filme dos anos 60, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? E nós tínhamos, na época, até uma suspeita de qual seria a empresa que permitiria esse desenvolvimento da inteligência computacional. Talvez ela até hoje vá fazer parte dessa reforma, inclusive do ensino. Seria a IBM, né? A IBM. Tanto é que o computador, o nome do computador, que faz parte do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é o computador com inteligência computacional para controlar a nave espacial, né? Um astronauta preso lá no espaço. Para esse filme do Stanley Kubrick, que é um clássico do cinema, você vê as letras do nome dele, HAL, H-A-L. E faça um incremento nas letras em uma letra depois de cada uma delas. Depois do H vem o I,
Depois do A vem o B, depois do L vem o M. IBM. Né? Na época, suspeitava-se, devido a IBM ter inventado ou desenvolvido os primeiros microprocessadores, né? E tendo participação nos primeiros computadores, no desenvolvimento dos primeiros computadores por meio do hardware, eles suspeitaram que seria a IBM que ia criar. O Stanley Kubrick, o roteirista do filme, pensou que seria a IBM que ia inventar isso. Mas hoje nós temos mais empresas que estão trabalhando nisso, né? E há muitos recursos envolvidos nesse assunto e muitas pessoas com interesse em fazer isso, tá? Porque realmente isso torna fascinante todo esse trabalho, né? Certo. Então, acho que a gente conseguiu abranger, né, bastante o tema, a gente dissertou bastante, né, a gente trouxe tanto os pontos positivos e negativos, né, da inteligência computacional. Eu acredito que é isso, professor. A gente de novo, né, a gente não é dono da verdade, a gente não trouxe esses assuntos aqui, essas nossas ideias para martelar elas como verdades concretas, mas a gente está debatendo e tentando refletir um pouco sobre a sociedade, o futuro dela e como ela pode, né, vir a melhorar e evoluir como sempre. No mais é isso então, certo, professor? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido, ter acompanhado a gente aqui. Caso tenha interessado vocês todo esse assunto, né, de neurociência, sociedade e tudo mais, dê uma olhada no nosso canal, tem muitos vídeos relacionados a isso, tanto gravados por mim, com o professor, quanto pelo ex-aluno, certo? E é isso, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau. Tchau, tchau.